Caríssimos irmãos e irmãs, que bela celebração nós estamos a viver. Penso que estamos já com o coração cheio pelo facto de cantarmos, de estarmos unidos na mesma comunhão, de ouvirmos as belíssimas palavras da Escritura, sempre tão animadoras e inspiradoras. Temos ouvido a chamada destes dois candidatos ao ministério dos acólitos e por estarmos aqui neste lugar sagrado onde Deus sempre nos fala, nos une, nos reúne, nos dá força para levarmos por diante o nosso caminho. Chegaremos daqui a pouco ao ápice desta celebração, naquele momento em que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor e em que podemos inclusivamente recebê-los no nosso coração, na nossa alma e no nosso corpo para nos tornarmos cada vez mais cristãos, ou como diziam nos antigos, cristificados, que é esse o objetivo do nosso percurso de santidade a que somos chamados na Igreja. Ouvíamos na primeira leitura 3 palavras que eu gostaria de vos recordar. 3 palavras fundamentais na nossa existência. 2 delas, 2 ações que de algum modo são fáceis de realizar e uma terceira que tem de ser um esforço muito grande, muito forte, ao longo da totalidade da nossa vida com a ajuda de Deus. A primeira palavra era conversão. Convertei-vos, dizia o apóstolo àqueles que o escutavam, fazendo-se eco das palavras de Jesus, como todos nós sabemos. Foi assim que Jesus começou o seu ministério público. Convertei-vos, acreditai na Boa Nova. Depois, esse convite prolongou-se pela totalidade da sua pregação, dos seus convites, das suas exortações. A outra palavra é batismo. Receba cada um de vós o batismo. E a terceira é receba cada um de vós, acolha o dom do Espírito Santo. Portanto, conversão, batismo, Espírito Santo. Aquilo que dizia o batismo e a confirmação, que são 2 sacramentos, pois são fáceis de receber e de celebrar. O batismo, nós até nem tivemos palavra a dizer naquele momento porque éramos crianças, mas isso não significa que não seja um sacramento verdadeiro, válido e bom para nós desde a mais tenra infância. A confirmação entre nós faz-se aquele percurso habitual da catequese. Agora já há muitos que deixam para mais tarde, como adultos, acabam por tomar uma decisão, mas é um dom de Deus a que facilmente acedemos, mas que são essenciais para dar continuidade a esta vocação cristã. Vocação, este chamamento de Deus para vivermos com Cristo e na Igreja a totalidade da nossa vida. Agora já percebemos que o processo de conversão, esse é bastante mais complicado, porque exige todos os dias de nós passos decisivos, exige força de vontade e nós pensamos às vezes que pela nossa força de vontade, pelo nosso desejo, pelas nossas capacidades, ficava tudo feito. Não é assim. Nós correspondemos a um convite e a um chamamento, mas o dom do batismo, o dom da confirmação, o dom da graça de Deus que nos precede, que está antes de nós, tem de estar sempre presente ao longo de todo o nosso percurso. E isto tanto para os meninos e meninas mais pequenos que estão ali daquele lado, como para alguns, enfim, um pouquinho mais velhos, que estamos por aqui assim disseminados pelos restantes bancos da Sé Nova. Mas é com grande alegria, com grande gosto, com grande sentido de responsabilidade, com grande confiança em Deus e com grande esperança que nós procuramos acolher esse dom e levar por diante este projeto, porque já compreendemos com a inteligência e com o coração, a partir da fé, que é para nosso bem, que é para bem da Igreja e que é também para bem da humanidade toda, onde nós, enquanto Igreja, temos a missão de ser um sinal vivo que caminha, que está atuante da salvação que Jesus oferece a todos pelo seu sacrifício, pela sua paixão, pela sua morte e pela sua ressurreição, o mistério pascal, o centro da nossa vida e da nossa fé e que celebramos sempre de um modo
o único em cada Eucaristia em que temos a graça de participar. A outra atitude que nos é pedida é aquela a que se referia ao Evangelho, da confiança em Jesus como aquele que nos guia, como aquele que nos conduz, como aquele que, segundo a imagem da Sagrada Escritura, é o nosso bom pastor. O nosso bom pastor. E nós, pela experiência de vida mais longa ou mais breve, também já fomos compreendendo que Jesus é efetivamente para nós o bom pastor se acolhemos as suas palavras, se olhamos para o seu exemplo e testemunho, se continuamos a contemplá-lo nas Sagradas Escrituras, se continuamos a alimentar-nos dele na Eucaristia, na oração cotidiana, na prática das boas obras, na união da comunidade cristã, ele é, de facto, o nosso bom pastor. E não há outro. Às vezes, as nossas ilusões, tanto as crianças, como os jovens, como os adultos, nas nossas ilusões, pensamos ir à procura de outras fontes de água viva, de outros que nos introduzam nos verdadeiros caminhos da vida, de outros que nos seduzam, de outros que nos ensinem, pessoas, instituições, ideologias, rumos e caminhos de vida. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, nós temos exatamente aquele que pode conduzir e que quer conduzir todos os nossos passos. Abertura de coração é a tal atitude de conversão e a realização do dom que recebemos no batismo e na confirmação. E isto é para todos nós. Neste contexto, gostaria, como última palavra, de ressaltar a importância que tem a liturgia, a sagrada liturgia nas nossas vidas. A celebração dos sacramentos, todos eles, evidentemente, cada um de acordo com a sua vocação, mas esta centralidade da Eucaristia, que é o lugar, que é o momento, que é o encontro que realizamos domingo após domingo, semana após semana. Mesmo os meninos mais pequenos não se esqueçam que é domingo a domingo, semana a semana, que se celebra o encontro com Jesus na Eucaristia. Porque os sacramentos, a liturgia, a Eucaristia são esse canal de graça que chega de Deus até à vida e ao coração de cada um de nós por meio da sua Igreja. Desta Igreja santa e pecadora, mas que é a Igreja de Deus, que é sinal presente no mundo da sua salvação e que por meio dos sacramentos nos continua a enriquecer com os dons de Deus suficientes e necessários para que levemos por diante este caminho com a ajuda da sua graça, com a força do Espírito Santo. Um obrigado muito grande a estes dois jovens pelo facto de estarem a dar um sim contínuo ao Senhor nosso Deus, concretamente para o serviço da Igreja no exercício do ministério sacerdotal, que é o vosso caminho, que é a vossa vocação. A nossa Igreja diocesana e a nossa Igreja Universal têm necessidade de todas as vocações porque fazem parte integrante deste modo de sermos povo de Deus, disponível para servir a Deus e os irmãos. Esta graça e esta vocação para o sacerdócio, para o ministério sacerdotal, é de facto uma graça que nós não merecemos por um lado e que também não temos a capacidade de agradecer, porque não compreendemos a totalidade do seu alcance nem da sua riqueza. Mas, humildemente, procuramos acolhê-la e procuramos pôr a totalidade do nosso ser, espírito, alma, corpo, vontade, tudo aquilo que nós somos, ao serviço desta belíssima vocação que o Senhor nos concedeu. E que este passo que vocês hoje dão no sentido de se tornarem ministros da palavra e servos do altar, seja um enriquecimento não só para o povo de Deus, mas também para a vossa vida pessoal, para o caminho que cada um está a fazer na vivência do seu batismo, no dom do Espírito Santo, para bem da humanidade, no serviço a Deus e à sua Igreja.